Google Tradutor, Google Translator, funciona ou não funciona? É bom ou é ruim? Você já foi ajudado pelo Google Translator? Nesse vídeo uma análise crua e direta sobre o Google Translator. Bem, estou aqui no Google Tradutor e vou começar com algumas expressões idiomáticas do inglês. A primeira expressão idiomática que eu vou usar é a piece of cake. A piece of cake, que significa algo simples, algo fácil. A tradução ao pé da letra não é essa, é óbvio. A tradução literal é outra coisa. Então vamos tentar aí traduzir uma frase com a piece of cake no Google Tradutor. Vamos lá. The software is a piece of cake. Tradução do Google Tradutor: o software é um pedaço de bolo. A piece é um pedaço, of cake, de bolo. Mas é óbvio que o software é muito fácil, o software é muito simples, e não um pedaço de bolo. Então, o Google Tradutor não conseguiu traduzir. Mais uma expressão, stab someone in the back, que significa trair alguém, trair a confiança de alguém. Né? No caso aí, uma relação de confiança. Tudo bem? Stab someone in the back é trair, apunhalar alguém pelas costas, trair a confiança de alguém. Vamos tentar aí traduzir essa expressão para o português. Vamos lá. Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week? Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week? Tradução: você ouviu que a Sarah apunhalou Kate nas costas na semana passada? Bom, não é nas costas, é pelas costas. Então, o Google quase conseguiu traduzir essa expressão para o português. Passou perto, né? Face the music. Face the music. A tradução não tem uma tradução literal, né? Você tem que adaptar. Face the music é encarar os fatos, aceitar uma punição, encarar os fatos. Então, vamos lá. You know you didn't study hard, so you're gonna have to face the music and take the class again next semester, if you really want to graduate. Você sabe que não estudou muito, então vai ter que encarar a música e voltar para a aula no próximo semestre se quiser se formar. Bom, vamos lá. Encarar a música não é, né? Você vai ter que aceitar os fatos, aceitar a punição. Então o Google não conseguiu, inclusive, né? Take the class again, ok? Fazer aquela matéria de novo, né? Não voltar para a aula, ok? Então, nesse caso, o Google Tradutor não conseguiu traduzir corretamente. Agora, mais uma expressão idiomática. Cut to the chase significa ir direto ao ponto. Cut to the chase e direto ao ponto. Sem lenga-lenga, direto ao ponto. Vamos lá. Hi, guys. As we don't have much time here, so I'm gonna cut to the chase. We've been having some major problems in the office lately. Vamos ver aqui. Oi, pessoal, como não temos muito tempo aqui, então vou direto ao assunto. Temos tido alguns problemas importantes no escritório ultimamente. Não temos, né? Vamos direto ao assunto, cut to the chase e direto ao assunto. Ok, passou. Então agora mais uma expressão, on the ball. Se você é on the ball, você está preparado, preparada, atento, atenta, em cima da pinta. Vamos lá então. Wow, you've already finished your assignments. You're really on the ball. I wish you could be more organized. Uau, você já terminou suas atribuições? Você está realmente com a bola. Eu gostaria de ser mais organizado. Bom, no caso aqui, assignments, ok? Atribuições é como se fossem tarefas, né? Atribuições é muito formal, seriam tarefas. You're really on the ball. Você está realmente com a bola. Nesse caso, o Google Tradutor não conseguiu traduzir para atento, preparado. Então, on the ball, o Google não conseguiu traduzir. E agora eu vou usar algumas expressões do português para o inglês. Vamos ver se o Google Tradutor consegue traduzir algumas expressões do nosso português, expressões idiomáticas do português. Olha essa frase. Eu fiz um pé de meia e resolvi comprar uma casa. Vamos ver o que o Google Tradutor nos deu. I made a sock and decided to buy a house. Meu Deus, eu fiz uma meia e decidi comprar uma casa. Não conseguiu. Agora essa aqui.
pedindo para ele fazer um serviço, mas ele deu uma de João sem braço. Vamos lá. They asked him to do a job. Até aí tudo bem. But he gave him an armless job. Sinto muito, mas não deu, né? No caso, armless é realmente sem braço, literalmente sem braço. O Google não consegue traduzir João sem braço em inglês. Quando digo traduzir, na verdade, entenda bem, é adaptar para o inglês algo parecido com o português. É simplesmente impossível nesse caso aí. Essa tradução literal nunca vai dar certo. Se você falar isso em inglês, isso aqui, né, é em inglês para um gringo, ele vai pirar e não vai entender absolutamente nada do que você está falando. Mais uma. A riqueza é uma faca de dois gumes. Wealth is a double-edged sword. Wealth is a double-edged sword. Nesse caso, está correto. Uma faca de dois gumes, a double-edged sword. No caso aqui, sword é espada. Então, aqui é realmente uma adaptação do português para o inglês. E nesse caso, o Google Translator acertou. Mais uma. Eu entrei numa fria. I got into a cold. Chance zero. Totalmente errado. I got into a cold nunca que vai ser entrei numa fria, tá bem? Entrar numa fria em inglês é I got into hot water. Mas a tradução também não deu certo. Eu entrei na água quente. Então, quando você entra numa fria em inglês, o Google Tradutor não consegue traduzir tanto para o inglês quanto para o português. E agora vamos a algumas gírias do inglês para o português. Vamos ver se o Google Tradutor dá conta disso. Vamos lá. Eu estou usando a palavra bucks. Bucks é gíria para dólares, tudo bem? E olha só o que o Google Tradutor me deu. $1 milhão em lucro, $1 million in profit. Correta, tradução correta. Google Tradutor acertou. Mais uma então. What's up? Hey, what's up? E aí, como vai? Tradução correta. Ok? No caso aqui, quando tem esse símbolozinho aqui, é que essa tradução foi certificada. Mas eu sempre tento aí buscar uma segunda opinião. Como você está vendo, o Google Tradutor às vezes não consegue dar conta da tradução. Mais uma frase aqui, ó. I liked him. He seemed like a cool guy. Eu gostei dele, ele parecia um cara legal. No caso aqui, cool é a gíria, tá? Cool é a gíria. Eu gostei dele, ele parecia um cara legal. Sim, a tradução está correta. Paulo, where do you usually hang out on a Friday night? No caso aqui, hang out é sair, gíria para sair, né? Paulo, onde você costuma sair na sexta-noite? Correto. O Google Tradutor conseguiu traduzir corretamente hang out. Agora eu peguei uma bem chata. Gíria para carro, gíria para condução. É uma conversa aqui, tá? Hey, can you pick me up at 3? Ei, você pode me pegar às 3? Correto. Sorry, I can't. I don't have my wheels at the moment. No caso, wheels seria a condução. Desculpe, não posso. Eu não tenho minhas rodas no momento. A tradução literal para wheel é roda, ok? Mas na gíria wheels é carro, moto, picape, é sua condução, tudo bem? Então, o Google Tradutor não conseguiu traduzir a gíria para wheels em português. Então, agora eu vou pegar algumas palavras encurtadas para ver se o Google Tradutor consegue entender. No caso aqui, a palavra info, que é a mesma coisa que information, ok? Então, the info was incomplete, a informação estava incompleta. The information was incomplete, a informação estava incompleta. Então, info, ele entendeu como informação, information, é claro, que ele também entendeu. Então, nesse caso, o Google conseguiu entender a palavra informação, né, em inglês, encurtado, porque eles costumam, às vezes, encurtar as palavras, né, de maneira informal, é claro. No caso aqui, eu quero saber se ele entende a palavra lab, que é o quê? É a maneira curta de se dizer laboratory, que é laboratório. Olha só, the results have arrived from the lab. Os resultados chegaram do laboratório, ele entendeu. And the results have arrived from laboratory, ok? Então, o Google entendeu a palavra laboratory da maneira curta, lab, ok? Que eles usam aí de maneira informal. O Google Translator entendeu. Mais uma. Fruits and veggies.
No caso, vegetables, que são vegetais, né? E veggies seria aí a maneira curta, né, de falar vegetais. Veja bem, fruits and veggies, frutas e legumes. Fruits and vegetables, frutas e vegetais. Bom, ficou parecido. Eu vou dar como certo, tudo bem? Eu vou dar como certo. Conseguiu sim. E agora vamos fazer um teste aí de fogo com o Google Translator. Eu vou jogar alguns phrasal verbs para o Google Translator traduzir para o português. Para quem não sabe o que são phrasal verbs, são verbos compostos, né? Porque no português os verbos têm uma palavra só. Em inglês, alguns verbos têm mais de uma palavra. Geralmente é verbo mais partícula, uma preposição, e são os phrasal verbs. Então agora eu vou testar alguns phrasal verbs. Vamos lá então. O primeiro phrasal verb que eu vou tentar traduzir é o do away. Do away é algo como acabar, eliminar, dar um jeito. Então vamos lá. It's time to do away all of these old boxes. É hora de acabar com todas essas caixas antigas. O Google Tradutor deu conta sim. A tradução está correta. Mais um phrasal verb, no caso aí, dress up. Dress up é usar roupas melhores, roupas mais formais, se vestir bem, geralmente para uma ocasião especial. Vamos lá. It's a fancy and expensive party, so you have to dress up. Vamos à tradução. É uma festa chique e cara, então você tem que se vestir. Não conseguiu. É óbvio que to dress é vestir, mas dress up seria se vestir de maneira formal, de maneira chique. Né? E o Google Tradutor não conseguiu dar a ideia do phrasal verb dress up. Agora o phrasal verb get around. Get around. Get around quer dizer persuadir, convencer. Vamos ver se o Google Translator dá conta dele. He knows how to get around his boss. Ele sabe como contornar seu chefe. Ele não contornou ninguém, tá? No caso era convencer, então o Google não conseguiu. O próximo phrasal verb é get along, que significa se dar bem, ter um bom relacionamento com alguém. My sister and I get along very well. Minha irmã e eu nos damos muito bem. Sim, o Google Translator acertou. Agora o phrasal verb go off, que nesse caso significa estragar. Estragar uma comida, né? Estragar de má conservação. Vamos lá. If you don't put the juice in the fridge, it will go off. Se você não colocar o suco na geladeira, ele desligará. Bom, não vai desligar nada nesse caso, né? No caso aqui, se você não colocar o suco na geladeira, ele vai estragar, né? Não desligar. Então o Google não conseguiu traduzir. Agora, hold up. Hold up. Hold up significa assaltar um banco, assaltar uma loja. A man held up the bank yesterday. Um homem segurou o banco ontem. Não. No caso, held up the bank, assaltou. Ok? Aqui embaixo eles até devem tentar aqui, roubar, ó. O Google até deu aqui embaixo, ó. Ok? Mas na frase ele não colocou a tradução correta. Ok? Held up, que é o passado de hold up. Aqui embaixo o Google achou aqui como roubar. Ó, está aqui. Mas não colocou na frase. Então, não conseguiu. Agora, só para fechar aqui, ó. Look down on somebody, look down on something. É desprezar algo, desprezar alguém. Vamos lá. She looks down on people who aren't rich. Ela despreza as pessoas que não são ricas. O Google conseguiu traduzir corretamente. Ponto para o Google. Então agora o meu veredito sobre o Google Translator. Você não deve confiar totalmente no Google Translator. Na verdade, ele pode ser útil, mas somente com ferramentas de tradução de palavras ou expressões mais diretas, né? Expressões previsíveis e já catalogadas no tradutor. Aquele símbolozinho que eu te mostrei em uma aí das traduções que você viu aqui nesse vídeo, ok?
Então, se você não focar no Google Tradutor, só usar ele como uma ferramenta de apoio, tudo bem? Não é a ferramenta única, a ferramenta definitiva, apenas como ferramenta de apoio, ele pode sim ser útil para você, tudo bem? Você tem que procurar essas palavras, expressões novas, sempre em outras fontes além do Google Tradutor. Se você usar só o Google Tradutor, com certeza você vai ter problemas, como você viu aqui. Naquele momento do vídeo, quando eu usei algumas expressões do português, pé de meia, mato sem cachorro, foi para ver se realmente o Google conseguia dar alguma coisa aproximada no inglês dessas expressões do português. Então, a minha dica para você, se você escrever algo em português para traduzir para o inglês usando o Google Tradutor, você tem que usar o quê? O português formal. Use o português mais formal que você puder para chegar a uma tradução, se não perfeita, próxima da perfeita. E ainda assim, você vai ter que checar em outras fontes, né, usando um dicionário, né, para ver se você realmente tem uma tradução correta, uma tradução que vai realmente dar o significado que você está querendo expressar. Então, esse é o meu veredito do Google Tradutor. Ele ajuda, mas não salva, tudo bem? Ele dá um empurrãozinho aí, mas ele não salva uma situação. Então, é óbvio, se você pegar o Google Tradutor de 5 anos atrás para hoje, aconteceram assim mudanças significativas. É uma ferramenta que está em constante aprimoramento e enquanto ele não melhorar, eu ainda tenho emprego. Essas foram as minhas impressões sobre o Google Translator, um aplicativo que vem mudando aos poucos, melhorando aos poucos, mas ainda tem muita coisa a ser arrumada. Apesar de ser útil em alguns momentos, ele também pode te trair em outros. Então essa foi a minha análise do Google Translator. Muito obrigado, thanks a lot, te vejo no próximo vídeo, see you next video.